Bom, pessoal, esse vídeo é para trabalhar com vocês a orientação em relação ao O01 da disciplina de didática, de forma bem direta, bem rápida. A O01 se trata de um fichamento resumo, envio de tarefa, do dia 17, né? Dia 17 foi aberta a atividade e vai encerrar dia 27. 13 horas é a carga horária e 2,5 pontos que ela está valendo. Orientações. Vocês vão assistir aos vídeos e ler os textos, fazer o estudo dos textos indicados. São 4 textos que já estão disponíveis aqui. Tá? Durante a leitura, durante o estudo desses textos, a professora já recomenda, ao realizar todas as leituras, procure destacar as principais ideias e concepções de cada texto e dos vídeos para otimizar sua produção textual. Então, durante seu estudo, tem um caderno ou alguma coisa para você fazer anotações, ou se você vai imprimir os textos, então tem uma caneta, alguma coisa para você ir grifando as partes principais, aquelas definições mais importantes, aqueles pontos principais que isso pode te ajudar, com certeza vai ajudar, na hora da produção do fichamento resumo. O fichamento ele é isso, ele é um destaque de pontos principais dentro de um texto. O fichamento resumo, por outro lado, é esse destaque dos pontos principais, só que você traz um resumo, você traz com as suas palavras, os pontos principais que aquele autor está trazendo no texto, tá? Agora eu chego para detalhar mais o fichamento resumo. Então, faço o fichamento resumo do material disponibilizado de acordo com a proposta do formulário. Então, vamos lá ver essa proposta do formulário. Prezado, leia os textos e assista aos vídeos. Durante a leitura e apreciação dos vídeos, anote as principais ideias e considere que essas anotações deverão ser organizadas em forma de tópicos em um fichamento resumo. Ou seja, o fichamento resumo vai ser feito em forma de tópicos. Agora um detalhe mais isso para vocês. Em seu fichamento, procure abordar a síntese das tendências pedagógicas, bem como apresentar o conceito de didática. Então, são 2 pontos para vocês abordarem no fichamento resumo. Lembra, o fichamento resumo é você destacar os pontos principais dos textos, certo? Para esse fichamento resumo, a professora quer que você destaca, já está direcionando quais pontos vocês devem olhar, quais pontos vocês devem destacar e falar com a palavra de vocês, a partir da leitura dos textos, é claro, o ponto de vista de cada autor sobre esses assuntos. Então, o conceito de didática, então a partir dos textos, a partir do material, o que é didática? Então, o fichamento é você trazer o que os autores estão falando sobre esse assunto. E outro ponto, tendências pedagógicas. O que são essas tendências pedagógicas? Então, nos textos, ela trazendo várias tendências pedagógicas. Daqui a pouco eu abro para vocês e mostro melhor. Você vai trazer a visão de cada autor em relação a essas tendências pedagógicas. Tá? Ademais, em relação à formatação do texto, deve-se observar a coerência. 2 laudas, ou seja, 2 páginas. Texto justificado, então usando isso aqui. Fonte Arial 12. Tá? Espaçamento entre linhas de 1,5. Espaçamento é aqui. E a adequada utilização de referências, no caso, se o texto apresentar citações. Bom, voltando lá para as orientações. O fichamento resumo refere-se a um tipo de fichamento em que o estudante expõe as principais ideias do autor do texto, porém com suas palavras. Então, diferenciando para vocês, um fichamento normal, você pega trechos do texto que você está lendo. Porque, por exemplo, se for preciso de você voltar, estudar um assunto, e você já fez o fichamento daquele material, por exemplo, de um livro, você vai no fichamento, lá está assim. Lá na página 3, você copiou um parágrafo que você achou importante, que fala sobre um determinado assunto. Para você estudar aquele assunto, você sabe que está naquele livro, mas não sabe que página que está. O fichamento serve para você lembrar, esse autor fala desse assunto na página tal. Então, ele pega trechos importantes de um livro para que você não tenha que ler o livro todo para entender sobre aquele assunto, para ver onde está falando. É um recurso muito bacana para você estudar. O fichamento resumo, então o fichamento é pegar os pontos importantes. No fichamento, você pega as palavras do autor mesmo. O fichamento resumo, você pegou os pontos importantes, mas diz com as suas palavras aquelas ideias.
tá? No fichamento, você pega as principais ideias do texto. Aqui, nesse fichamento da O01, que é para 4 textos, a professora está falando, olha, vocês não vão ver todos os pontos importantes que vocês julgarem. Não, ela está orientando para vocês observarem isso aqui, ó. Para vocês têm que abordar nesse fichamento a síntese das tendências pedagógicas e o conceito de didática. Então, pensando nos textos, esse aqui é o primeiro texto, o texto 1, Mazeto, buscando o significado da didática. Ou seja, aqui já vai trazer uma ideia bem bacana do que é didática. Então, você vai ler, vai anotar os pontos principais desse texto em relação à definição do que é didática. Durante todo esse texto, ele vai estar falando o que é didática. Você, ao ler, vai anotando, vai fazendo suas considerações sobre o que você está entendendo que é didática. No fichamento, você vai trazer aqui, ó, por exemplo, se você for organizar o fichamento em tópicos, então você coloca lá, fichamento, resumo, o conceito de didática. É um exemplo. Vou botar aqui. Beleza, Arial 12, espaçamento 1,5, justificado, o início 1,25, que é a BNT. Beleza, o conceito de didática. Você leu lá. Então, o autor Mazeto, que ano que é? Mazeto, que as referências tem? Olha, Mazeto 97. O autor Mazeto, 1997, destaca que didática significa o quê? Com as suas palavras, você pode fazer assim. Se você quiser fazer uma citação, então você coloca aqui, por exemplo, se você quiser trazer um trecho qualquer aqui, ó, na página 15, em algum, você quer trazer isso aqui, ó, daí o caráter político social que a didática assume. Você quer trazer isso aqui, igualzinho como está aqui. Então você vai colocar assim, ó. Mazeto 97, página 15, destaca, que a didática significa, não destaca, lá fala o caráter político-social que é didática, o caráter político-social que é a didática, e continua copiando, não vou fazer aqui não, tá? Enfim, então você vai trazer o conceito de didática segundo esse autor. Você está lendo outro texto aqui, esse aqui, Didática Retrospectiva Histórica, da professora Ilma Veiga. Aí, aqui ao longo do texto, você viu que em algum momento ela fala sobre o que é didática, possivelmente ela vai falar sobre isso. Aqui a didática compreendida como um conjunto de regras. Dá uma olhadinha, dá uma lida, tá? Então, você viu aqui, em algum momento, a professora Ilma está falando sobre o conceito de didática. Então, você vem e faz a citação também trazendo a visão dela. Então, você vem aqui, ó. Se for do mesmo jeito que o autor Macedo trouxe, você coloca que elas estão concordando. Olha, o autor Macedo destaca o caráter social que a didática traz, fala o que é, esse aqui é um exemplo. O que é didática para o autor Mazeto? Se você conseguir trazer um trecho, beleza, usa forma de citação. Mas é melhor que você traga com as suas palavras o que o autor está entendendo como didática. Você lê o texto dele, entendeu o que é didática, escreve no caderninho e vem aqui e traz para o texto. Olha, didática, segundo o autor Macedo, é isso, isso e isso. Aí se a professora Ilma falou alguma coisa que tem muito a ver com o que o Macedo disse, coloca lá. Veiga, que ano que é? Ué, não tem o ano aqui não. Deixa eu ver se aqui tem. Não tem também. O acesso em 2018.
Não tem ano. Foi em 2018 porque é o que está aqui, mas foi o acesso. Não é esse ano, não. Mas pode colocar que eu vou considerar. Então, Veiga 2018 afirma que didática. Você pode colocar assim: Veiga 2018 faz uma abordagem histórica. Uma abordagem histórica e apresenta a didática como tal coisa, assim, 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 assim. Enfim, de forma rápida, sintética, você vai trazer visões de diferentes autores desses textos aí sobre o que é didática. Entendeu? O fichamento por tópicos vai ser nesse sentido. Então, fichamento resumo, fichamento resumo. Sobre o conceito de didática, você vai trazer, olha, um autor pensa assim, Veiga traz assim, quem que é esse outro aqui? Ribeiro traz de outro jeito, então traz também o que é didática. Um vídeo eu não vou considerar vocês colocarem não, mas se quiser, traz. Tá? Vamos assistir o vídeo aqui, ó. E olha se traz uma Você já deve ter definição ouvido sobre falar o que é. frases assim: ah, aquele professor tem didática. Aí, ó. Ah, aquele não Assistam tem. mesmo, ó. Vocês podem vir aqui. Vamos ver quem que é essa professora pra vocês citarem. Tá? Aquele não tem. Andréa Santaterra. O que significa isto? Então vocês estão trazer, ó. Quer trazer sobre o vídeo também o que é didática? Lembre-se, nesse fichamento você trazer diferentes visões de diferentes autores. No vídeo, a professora. Aí coloca o nome dela. Fiquem à vontade para isso. Andréa Santaterra. Diz que didática é tal coisa, tal coisa. Dê preferência para suas palavras. Evita trazer o que a pessoa falou bonitinho ali. Tenta você estudar isso, entender e trazer com suas palavras, então. Tá? Ou se quiser, faz assim, ó. Então, o autor Macedo traz tal coisa lá, papapá, papapá, papapá. Beleza. Veiga, por outro lado, faz assim, 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 papapá, papapá, e vai, beleza. No vídeo, a professora Andréa Santaterra diz que papapá, papapá, falou que é didática lá, beleza. Aí você traz uma visão sua, pode fazer isso também, tá? O fechamento resumo pode ser assim também. Você pode trazer, evita trazer citação direta de todos, mas você pode trazer a ideia de cada autor lá e por fim você vem. Portanto, entende-se que didática. Aí você traz sua visão. Então, a partir disso tudo, o que é didática para você? Portanto, entende-se que didática é tal coisa, influencia nisso e nisso, é importante por causa disso e daquilo. Traz você o que é, traz um resumo. Agora você fez o fichamento, traz o resumo do que é didática para você. Beleza. Esgotou o assunto didática em relação aos textos, ao resumo desses textos sobre didática. Conceito de didática nesses textos estudados. Beleza. O próximo assunto que a professora pede são as tendências pedagógicas. Então, vem aqui. Tendências pedagógicas. Aí eles vão falar sobre as tendências pedagógicas. Tem um vídeo. Recomendo até vocês assistirem os vídeos primeiro, antes da leitura. Tem uma aluna que deu uma dica, falou que é mais fácil para vocês entenderem. Depois vai para os textos. Aqui no texto da Ilma Paz Alencastro Veiga, ela traz já sobre as tendências, olha. Ó, esses períodos aqui estão falando sobre as tendências pedagógicas já. A didática tradicional, o que é isso, de quando até quando. Não significa que em 1930 começou essa didática de caráter tradicional e em 1945 acabou, não. Hoje, se você for na escola, a hora que você estiver lendo aqui e ter noção do que é essa didática tradicional, você vai ver que tem professores que são assim. Professores que foram nossos professores, você vai saber que é assim, no estágio você vai conseguir ver. Depois, olha, novas ideias e a didática. Outra fase, entendeu? Então, outra tendência.
Olha, outro período, mas entendo, não quer dizer que iniciou em 1945 e encerrou exatamente em 1960. Isso perpassa um pelo outro. Mas lê para vocês entenderem ter essa divisão, tá? Outro período, pós-64, os caminhos da didática, são períodos que marcam muito a forma que acontece a aula. Lembra, didática estuda a aula. Então, marca muito. Aqui a professora Veiga já traz que a década de 80, o momento atual da didática, então de 80 para cá, segundo ela, é um jeito de didática que está desde 80 até agora da mesma forma. Então, dá uma lida aqui para vocês entenderem esses períodos, essas tendências. Os outros textos, olha, traz isso aqui, a didática, um pouco de história, então que com certeza também está falando o que é didática, então já traz lá para a parte de didática, olha, aqui, então vai caber mais coisas, não encerra no texto da Veiga, tem mais coisas sobre didática, então escreve segundo esse outro autor, que é quem? Aqui. Ribeiro é Tial, ou seja, Ribeiro e outros autores, tá? Então traz a concepção didática também sobre esse autor. Todos que falarem sobre didática e que é didática, tragam lá no fichamento nesse tópico do conceito de didática. Beleza, aí continua a leitura, o conceito de didática. Olha, com certeza está falando sobre didática aqui. Comênia Didática Magna, Rousseau e o Emílio da Educação, Pestalozzi, está falando sobre tendências pedagógicas também. Então vai lendo para vocês terem essa noção de tendências pedagógicas. Aqui já tem um quadro síntese. É uma ideia resumida de todas essas tendências pedagógicas aqui, olha. Nesse quadro a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tendências pedagógicas que aqui no quadro aponta qual que é o papel da escola segundo essa tendência, o conteúdo, qual que é o papel do conteúdo segundo essa tendência, como são os métodos segundo essa tendência, qual que é a relação professor-aluno segundo essa tendência, qual que é o papel da aprendizagem, o que é aprendizagem nessa tendência, como se manifesta essa tendência, onde se manifesta. Então, tem isso para todas essas tendências. Percebam que essas tendências são abordadas nesses outros textos que eu acabei de mostrar para vocês, daqui da Veiga, esse outro, lá no vídeo também, com certeza, que é tendências pedagógicas. E aqui é um quadro síntese geral para te dar um norte, tá? Ó, aqui quando fala dos autores, perceba aqui, ó, aqui também fala de autores. Então, quando lá está falando de autores, por exemplo, Montessori, aqui também fala sobre Montessori, que eu vi agorinha, sou, Comênio, enfim, vocês procuram. Está falando sobre autores e que implicam nessa tendência. Ou seja, tudo está relacionado a essas tendências, a esses autores. Leiam, entendam, tentem entender essas tendências aqui. E no fichamento você vai trazer essas tendências, são tendências pedagógicas. Deixa eu pegar um aqui. Pedagogia liberal tradicional. Ou algum aqui, você pode separar por período também. Fique à vontade. Ou melhor, no vídeo também, vou assistir no vídeo, olha como que no vídeo aparecem essas tendências. A pedagogia progressista, ela se divide em 3 grupos: pedagogia libertadora, assim, pedagogia libertária e crítico social dos conteúdos. Ou seja, vocês vão trazer, organize da forma que vocês verem que dá para ser organizado. Então aqui, ó, pedagogia liberal tradicional, liberal renovador não diretiva, liberal tecnicista, progressista libertadora, progressista libertária, progressista crítico social. Tá vendo? Esse aqui está de acordo com o vídeo também. Divide em liberal. Olha, 1, 2, 3, 4. 4 liberais e 3 progressistas. Então pode ser um caminho nessa divisão. Entendeu? Vocês podem fazer lá na. Deixa eu pegar primeiro aqui. Pedagogia liberal tradicional. É tendências pedagógicas. Aí você coloca aqui, ó. A primeira. Pedagogia liberal tradicional. Aí você traz o que esse quadro diz,
o que algum desses aqui também trazem, olha aqui, aí uma com certeza traz aqui, ó. A didática tradicional, leia aqui, então segundo Veiga, olha. Segundo Veiga, 2018, aí traz a didática tradicional. Então, na visão dessa autora, o que é essa pedagogia liberal tradicional? Ou, no caso que ela fala, didática tradicional. Diz lá, com as suas palavras, o que a autora está falando sobre didática tradicional. Relaciona o que a autora está falando, a Veiga está falando, o que tem naquele quadro síntese, o que o vídeo está abordando, faz um compilado disso e traz para cá. O fichamento resume você trazer as principais ideias com as suas palavras. E você tem que falar sobre o conceito de didática e as tendências pedagógicas. Então, a pedagogia liberal tradicional. Como que os autores estão falando sobre pedagogia liberal tradicional? Vou pegar outra aqui. Como que os autores estão falando sobre a tendência liberal renovadora progressista? O que os autores estão falando sobre a tendência liberal renovadora não diretiva ou escola nova? Sobre a liberal tecnicista, a progressista libertadora, a progressista libertária, a progressista crítica social dos conteúdos da histórico-crítica. O que tem nesse quadro? O que a autora Veiga está falando? O que essa aqui está falando? Que acho que é Ribeiro, né? A unidade 1 e a unidade 2, não é? Vou pegar a unidade 2 aqui. Unidade 3. Unidade 2. Ó, didática, as tendências pedagógicas. As tendências aqui, ó. Pedagogia tradicional. Pedagogia renovada. Vão prestando atenção nesses nomes também, para vocês não se confundirem. Aqui, ó. Montessori. Ó, se pegar o quadro síntese aqui, onde é que aparece Montessori? Lá fala pedagogia renovada, não é? Renovadora, progressista. É a mesma coisa, entendeu? Vocês precisam ter essa atenção, pedagogia renovada. Tá? Vão lendo, entendendo quais são as fases, como que cada autor traz isso. Pedagogia tecnicista, pedagogia libertadora, ó, Paulo Freire, pedagogia crítica social dos conteúdos, percebam, olha. Tecnicista, libertadora, aqui traz libertária, que lá já não traz, crítica social dos conteúdos, entendeu? Então, todos esses textos e o vídeo também estão falando sobre esses assuntos. Você vai ler, entender cada um, anotar o que tiver que anotar sobre como cada autor traz cada um desses temas e depois você traz essa ideia compilada aqui. Você vai entender e vai trazer. A pedagogia liberal tradicional foi assim, 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 assado. A libertadora, assim, 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 assado. A crítica social, assim, 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 assado. Traz, o fichamento você vai trazer por tópicos o resumo de cada um daquilo ali. Coisa bem simples, tá? Espero não ter confundido mais ainda a cabeça de vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Então, olha, vocês vão separar por conceito de didática e as tendências pedagógicas. No caso das tendências pedagógicas, tem mais de uma, então vai trazer uma, a segunda, a terceira, a quarta, acho que são 7. Enfim, fique à vontade em relação a isso. Já a partir do texto, você vai trazer o que é, segundo os autores, mas com as suas palavras. De novo, você vai ler, entender e trazer a visão dos autores com as suas palavras. Beleza? Bom, os critérios de avaliação, a compreensão do conteúdo, a capacidade de produção textual, o envio da atividade dentro do prazo estabelecido. Então, tá tranquilo. Em relação às referências, você pode trazer aqui, ó. Você pode trazer no início, não é comum, mas trazer no final. Traga no final, é melhor. Então, depois que foi tendência pedagógica, trouxe a 1, a 2, a 3, várias lá. Então, lá no finalzinho, coloca lá assim, atualizado, Arial 12. Põe aqui também, referências. Você usou os textos que estão na plataforma, então aqui mesmo na plataforma você tem essas referências, veja. De todos os textos, todos os vídeos. Pronto, vocês não vai trazer, vocês não precisam trazer referência de outro lugar, porque tem tudo aqui. A atividade é a respeito desse material. Então você vai trazer referência desse material. Certinho? Pessoal, é isso.
Espero que ao longo desse vídeo vocês foram anotando o que se deve fazer para ter um norte para seguir. Que eu vou falando aqui, talvez até confunda vocês. Tá bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mas lembre-se de novo, vou repetir. O fichamento resumo, você vai ler. Durante a leitura, antes da leitura, entenda. Tem que falar sobre o conceito de didática e as tendências pedagógicas, certo? Então você já vai ler esses textos buscando o que cada autor fala sobre o que é didática. Aí você vai trazer para o tópico conceito de didática tudo o que você achar, claro que resumido, por isso fichamento resumo, com as suas palavras, o que cada autor está falando sobre didática. Então você anota. O autor fulano de tal traz didática assim, ciclano, didática assim, bertano, assim. Então, depois de tudo, o que você entendeu o que é didática? Então você traz para cá, com as suas palavras, o que é didática segundo os autores. Beleza. Continua lendo lá. Viu o que os autores estão falando sobre as tendências? Liberal tradicional, sobre aquelas outras tendências. Então você vai trazer o que cada autor está falando sobre cada uma dessas tendências. Vai trazer e vai organizar por tópicos. Então, sobre pedagogia liberal tradicional. Pode falar, olha, Veiga chama assim, que é de outra forma que ela vai chamar. Naquele texto do Ribeiro, traz outro nome. No quadro, traz outro nome. E, no geral, então, o que é essa pedagogia liberal tradicional? É isso, isso, isso e aquilo outro. Como são as aulas, como que acontece, o que diferencia ela das outras. Traz isso para o fichamento resumo. Traz um resumo rápido, sintético, estou sendo redundante, mas é isso mesmo, sobre o que é cada um desses tópicos, certinho? Pessoal, é isso. Bom trabalho!